Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim, o mundo acreditava que havia visto tudo. Mas o verdadeiro choque veio depois, quando cidades ocupadas foram libertadas, arquivos secretos foram abertos e instalações abandonadas começaram a ser exploradas pelos aliados. Foi então que uma face ainda mais brutal do regime nazista emergiu. Uma realidade que ultrapassava qualquer propaganda ou relato da época. Em Auschwitz, as tropas soviéticas encontraram câmaras de gás, barracões abarrotados, armazéns repletos de cabelos humanos, sapatos e pertences pessoalmente confiscados, evidências concretas do extermínio sistemático. Em outros territórios, equipes de investigação descobriram valas comuns onde milhares de civis e prisioneiros de guerra haviam sido executados e enterrados às pressas, numa tentativa desesperada de ocultar crimes. Nos laboratórios médicos, documentos revelaram experimentos feitos com gêmeos, testes de hipotermia e procedimentos dolorosos realizados sem anestesia, conduzidos sob o pretexto de pesquisa científica. Ao mesmo tempo, projetos militares apreendidos mostravam estudos avançados em armamentos, foguetes e aviação, como o V-2 e aeronaves experimentais, que moldariam mais tarde a corrida tecnológica do pós-guerra. Cada caderno encontrado, cada sala lacrada e cada corpo exumado revelava uma parte da mesma verdade. A guerra havia sido apenas a superfície. O que se escondia por trás dela eram práticas e decisões que deixaram cicatrizes profundas na história humana e que precisam ser lembradas para que jamais se repitam. Quando as tropas aliadas avançaram pelos territórios antes controlados pelo Terceiro Reich, encontraram instalações abandonadas às pressas, algumas ainda com instrumentos ligados, anotações espalhadas e marcas evidentes de que algo terrível havia acontecido ali. Entre as descobertas mais chocantes estavam os laboratórios dedicados aos experimentos de hipotermia, testes brutais conduzidos principalmente no campo de concentração de Dachau, mas também em estruturas menores espalhadas por áreas estratégicas do regime. Esses bunkers escondidos em florestas e subsolos de prédios militares revelaram uma face da guerra que não apareceu nos campos de batalha: a guerra contra o próprio ser humano. Os documentos encontrados mostraram que os nazistas buscavam respostas para um problema real da Wehrmacht: o alto número de soldados mortos por exposição ao frio durante operações no fronte oriental e em quedas no Mar Gelado. Mas a forma como procuraram essas respostas ultrapassou qualquer limite ético imaginável. Prisioneiros, muitos deles poloneses, soviéticos e judeus, eram amarrados, submersos em água congelante ou deixados ao relento sob temperaturas negativas, enquanto médicos registravam minuto a minuto o momento exato em que a consciência era perdida. O pulso enfraquecia ou o corpo começava a entrar em colapso. Os relatórios descrevem, com frieza monstruosa, detalhes como perda de reflexos após 53 minutos, tempestade de tremores cessou ou o indivíduo não respondeu mais a estímulos dolorosos. Essas palavras, escritas por quem deveria salvar vidas, serviram para comprovar que ali não havia ciência, apenas tortura mascarada por experimentação. Quando os aliados entraram nesses bunkers, encontraram tanques metálicos usados para submersão, macas de madeira, lâmpadas industriais e termômetros ainda grudados nas paredes. Em alguns casos, havia mantas, garrafas térmicas e até equipamentos improvisados para tentar reaquecer os sobreviventes, porque outra parte dos experimentos consistia em testar os métodos de reaquecimento mais eficazes, que variavam desde compressas mornas até procedimentos extremamente dolorosos, como massagens violentas ou exposição direta a fontes de calor intenso. O mais perturbador foi descobrir que muitos desses experimentos eram filmados ou fotografados. Havia registros completos, feitos com precisão quase clínica, mostrando vítimas em diferentes estágios de hipotermia. Essas imagens, recuperadas após a guerra, se tornaram evidência incontestável dos crimes cometidos nesses locais. Os médicos envolvidos, incluindo figuras como Sigmund Rascher, afirmavam que tudo era feito em nome da ciência militar.
Mas os julgamentos de Nuremberg revelaram a verdade. Não havia necessidade, não havia justificativa. Apenas a crença brutal de que algumas vidas podiam ser sacrificadas em nome de um objetivo maior. Hoje, esses bunkers permanecem como um lembrete silencioso de até onde um regime pode ir quando desumaniza completamente seus inimigos. Ao caminhar por esses corredores frios, é impossível não imaginar as vozes que ali foram silenciadas, os últimos pensamentos de quem serviu de cobaia para um projeto que nunca deveria ter existido. E ao contrário do que muitos pensam, parte desse conhecimento colhido de forma cruel acabou sendo usado posteriormente por potências militares. Uma das consequências mais incômodas da guerra, a ciência sobre hipotermia avançou, mas o preço pago por isso jamais poderá ser justificado. Quando as portas de Auschwitz foram abertas em janeiro de 1945, os libertadores não encontraram apenas um campo de extermínio. Encontraram também um complexo médico onde a vida humana havia sido transformada em material de pesquisa. Entre as revelações mais perturbadoras estavam os barracões destinados aos experimentos com gêmeos, conduzidos principalmente por Josef Mengele, um dos nomes mais sombrios da história. A obsessão nazista pela raça perfeita deu origem a um programa de estudos genéticos sem precedentes, não pelo avanço científico, mas pelo grau de crueldade com que foi realizado. Crianças gêmeas eram separadas de suas famílias logo na chegada ao campo. Muitas vezes eram arrancadas dos braços das mães com a promessa de cuidados especiais, alimentos melhores e proteção. A realidade era outra. Elas eram levadas para laboratórios improvisados, onde médicos, assistentes e prisioneiros forçados a ajudar documentavam cada detalhe físico: altura, peso, cor dos olhos, formato do crânio, proporções do rosto, resistência a doenças. Qualquer característica, por menor que fosse, era medida, registrada e comparada. Mengele acreditava que, estudando gêmeos idênticos, poderia encontrar maneiras de aumentar artificialmente a taxa de nascimentos múltiplos entre alemães, algo que ele imaginava ser útil para acelerar o crescimento da população ariana. Essa ideia distorcida deu origem a uma série de experimentos dolorosos. Em alguns casos, ele injetava substâncias desconhecidas em um dos gêmeos para observar como o corpo reagiria, enquanto o irmão servia como controle. Em outros, testava vacinas, bactérias ou vírus, monitorando quem adoeceria mais rápido, quem resistiria e quem morria. Os relatos de sobreviventes trazem detalhes ainda mais devastadores. Crianças tinham sangue retirado em quantidades perigosas, eram submetidas a cirurgias sem anestesia, tinham olhos examinados com produtos químicos que causavam ardência extrema e até cegueira temporária. Muitas vezes, eram fotografadas antes e depois dos procedimentos para documentar mudanças. O pior, porém, ocorria quando um dos gêmeos morria. O outro era imediatamente assassinado para análise comparativa. Essa prática, confirmada após a guerra, evidencia até onde chegava a desumanização dentro desses laboratórios. Quando o campo foi esvaziado pelos nazistas que tentavam apagar evidências, muitos dos registros foram destruídos. Ainda assim, os aliados encontraram documentos suficientes para comprovar centenas de experimentos. A sala que Mengele usava para guardar seus arquivos estava repleta de frascos, amostras e instrumentos cirúrgicos. Bonecas, brinquedos quebrados e roupas infantis se misturavam aos utensílios médicos. Um contraste cruel que revelava a verdadeira natureza do lugar. Os gêmeos sobreviventes, poucos em número, tornaram-se testemunhas fundamentais nos julgamentos do pós-guerra. Eles relataram não apenas a dor física, mas o trauma psicológico de viver cada dia sob a sombra de um médico que tratava suas vidas como números de um estudo. Muitos lembravam da aparência impecável e do jeito calmo de Mengele, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Ele sorria, conversava e minutos depois ordenava procedimentos que resultavam em sofrimento extremo. O laboratório dos gêmeos se tornou um símbolo da perversão científica do regime nazista. Não havia intenção de cura, não havia utilidade médica real, apenas um programa que misturava ideologia,
crueldade e a arrogância de quem acreditava poder manipular a vida humana como se fosse matéria bruta. Hoje, ao revisitar essas histórias, não se trata de entender a ciência por trás dos experimentos, mas de lembrar o que acontece quando a ciência perde sua humanidade. O que foi feito ali não foi pesquisa, foi violência disfarçada. E é por isso que cada testemunho preservado, cada documento recuperado e cada nome lembrado é uma forma de impedir que tamanha crueldade volte a ser justificada em nome de qualquer ideologia. Entre os documentos e protótipos encontrados pelos aliados após o colapso do Terceiro Reich, um dos mais intrigantes e perturbadores dizia respeito às tentativas nazistas de criar armas baseadas em som, pressão e vibração. Embora muitas dessas experiências nunca tenham passado da fase de teste, elas revelam até que ponto o regime estava disposto a explorar qualquer possibilidade tecnológica que pudesse oferecer vantagem militar. O chamado canhão sônico, um projeto real, mencionado em arquivos e depoimentos de engenheiros, foi um símbolo dessa busca frenética por soluções extremas. O princípio era simples na teoria, mas assustador em suas intenções. Usar ondas sonoras de alta intensidade para causar desorientação, dor extrema e, potencialmente, danos físicos. O objetivo dos cientistas envolvidos era claro: desenvolver uma arma que pudesse neutralizar tropas inimigas, à distância, sem o uso de munição tradicional. Mas a execução, como mostraram os documentos recuperados, envolvia experimentações perigosas e equipamentos que apontavam para um tipo de tecnologia que o mundo só voltaria a discutir décadas depois. A máquina consistia em um conjunto de bocais metálicos, alimentados por gases e submetidos à compressão para gerar ondas de som extremamente potentes. De acordo com testemunhos e anotações de engenheiros, o aparelho produzia vibrações capazes de fazer o alvo perder o equilíbrio, sentir náuseas e, em proximidade maior, sofrer danos pulmonares. Não há registros confiáveis de que tenha sido usada em combate, mas há evidências consistentes de testes realizados em campos militares e áreas isoladas. Esses testes incluíam medições de distância, intensidade das ondas e observações de impacto em alvos não humanos, uma prática comum em protótipos de armamento. Quando os aliados inspecionaram instalações industriais e complexos de pesquisa abandonados, encontraram partes metálicas, diagramas e anotações técnicas que confirmavam os esforços para desenvolver a arma. Em diversos relatórios do pós-guerra, analistas descrevem o projeto como tecnicamente possível, mas logisticamente inviável, já que o equipamento exigia grandes quantidades de energia e era difícil de transportar. No entanto, o simples fato de ter sido planejado mostra o nível de criatividade e desespero que guiava o programa de armamentos nazista nos últimos anos da guerra. Além do canhão sônico, documentos encontrados mencionavam outros estudos acústicos, como tentativas de criar dispositivos de infrassom de longo alcance e mecanismos capazes de gerar ondas direcionais. Nenhum desses projetos se concretizou, mas todos revelam uma mesma mentalidade: explorar qualquer fronteira tecnológica, por mais arriscada, experimental ou improvável que fosse. Ao mesmo tempo, o contexto histórico desses experimentos é revelador. Em 1944 e 1945, o Reich enfrentava derrotas em todos os frontes. A economia estava colapsando e a produção bélica diminuía drasticamente. Era nesse cenário que surgiam projetos ousados, muitos deles iniciados tarde demais para terem impacto real. Mas é justamente essa mistura de urgência, criatividade forçada e ideologia extremista que torna as descobertas tão marcantes. Quando os arquivos foram abertos após a guerra, os especialistas perceberam que, embora o canhão sônico nazista não tenha ultrapassado o estágio experimental, ele antecipou discussões que hoje fazem parte do campo moderno de tecnologias não letais, como armas acústicas usadas para controle de multidões. Isso gera um desconforto inevitável. Por mais que a arma nazista jamais tenha sido totalmente funcional, seu legado permanece como um lembrete das fronteiras perigosas entre inovação
e destruição. Esse capítulo da história mostra que, no esforço de criar qualquer vantagem militar, o regime nazista explorou áreas que beiram a ficção científica, mas sempre com uma intenção muito real e profundamente sombria. Entre os inúmeros documentos técnicos encontrados após a queda do Terceiro Reich, um conjunto chamou atenção pela ousadia e pelo nível de detalhamento. Projetos destinados a tornar aeronaves e equipamentos militares mais difíceis de detectar. Não se tratava de invisibilidade no sentido fantástico, mas de algo muito mais real. As primeiras tentativas sistemáticas de criar tecnologias de baixa visibilidade, tanto visual quanto por instrumentos, décadas antes do termo stealth se tornar conhecido. Essa busca era um reflexo claro do desespero nazista nos últimos anos da guerra, quando o domínio aéreo aliado já era esmagador e cada voo alemão se transformava em risco de destruição imediata. Um dos projetos mais conhecidos foi o sistema de camuflagem óptica do bombardeiro Horten-Ho 229, um avião revolucionário construído com uma asa voadora de madeira laminada e materiais que absorviam parte das ondas eletromagnéticas. Embora não fosse invisível, ele já incorporava princípios que mais tarde seriam usados em aeronaves furtivas modernas. Os aliados ficaram surpresos ao encontrar anotações e medições mostrando que os engenheiros alemães exploravam deliberadamente como reduzir detecções por radar. Um conceito que apenas décadas depois se tornaria padrão na aviação militar. Havia também estudos envolvendo pinturas especiais para aviões e submarinos. Alguns documentos descrevem tintas com partículas metálicas projetadas para confundir radares primitivos. Outras, fórmulas buscavam reduzir reflexos solares que denunciavam aeronaves durante voos diurnos. Em instalações industriais bombardeadas, os aliados encontraram tonéis dessas substâncias e testes aplicados em fuselagens parcialmente montadas. Outro campo de pesquisa era a camuflagem ativa, uma ideia ambiciosa que nunca passou da fase rudimentar. O projeto consistia em revestir veículos e torres de observação com painéis reflexivos, capazes de imitar o ambiente ao redor. As superfícies utilizavam padrões geométricos para quebrar a silhueta, uma técnica inspirada nas camuflagens navais da Primeira Guerra Mundial, mas agora aplicada ao fronte terrestre e aéreo. Embora longe de tornar algo invisível, esses métodos dificultavam o reconhecimento por observadores e câmeras aéreas. Entre os documentos recuperados, havia ainda o projeto Schornsteinfeger, que buscava reduzir a assinatura infravermelha e visual dos motores, diminuindo as colunas de fumaça que denunciavam aeronaves alemãs em combate. Outros esquemas mencionavam o uso de redes de camuflagem ultraleves e estruturas dobráveis, que escondiam tanques e caminhões de bombardeiros inimigos, técnicas que, de fato, foram aplicadas em larga escala no fronte oriental. Mas talvez a descoberta mais reveladora tenha sido o volume de experimentos destinados a estudar como a visão humana identificava objetos em movimento. Os pesquisadores alemães analisavam padrões, cores e formatos capazes de enganar observadores aéreos, um trabalho minucioso registrado em cadernos encontrados em bunkers e universidades ocupadas. Isso explica por que tantas bases militares nazistas eram fortemente camufladas, com hangares subterrâneos, posições falsas e até tanques infláveis usados para confundir aviões de reconhecimento. Quando esses arquivos foram analisados no pós-guerra, engenheiros aliados perceberam que muitos desses conceitos, ainda que incompletos e limitados pela tecnologia da época, antecipavam estudos que se tornariam essenciais na aviação e na guerra eletrônica moderna. Não era ficção, não era magia. Era o início de uma ciência que buscava tornar máquinas menos visíveis e menos detectáveis. No fim, os nazistas não conseguiram concretizar seus projetos de invisibilidade, mas as descobertas deixadas para trás mostraram que eles estavam explorando décadas antes dos outros a ideia que hoje chamamos de furtividade. E isso revela uma verdade desconfortável. Mesmo derrotado, o Reich influenciou áreas da engenharia militar que ainda moldam conflitos ao redor do mundo.
Quando os aliados avançaram sobre os territórios antes controlados pelo Reich, não encontraram apenas laboratórios de experimentos físicos. Em vários locais, especialmente em campos como Dachau, Ravensbrück e Sachsenhausen, descobriram documentos e salas de pesquisa que revelavam outra ambição sombria: entender, manipular e quebrar a mente humana. Não se tratava de controle mental no sentido fantasioso, mas de algo profundamente real e cruel: testes com drogas, tortura psicológica, isolamento extremo, privação sensorial e técnicas de interrogatório usadas para destruir a vontade dos prisioneiros e extrair informações. A busca nazista por métodos para dominar o comportamento humano tinha várias motivações. A Gestapo queria interrogatórios mais eficazes. A SS buscava maneiras de obter submissão total de prisioneiros políticos. E os médicos, inseridos na lógica perversa do regime, viam nesses experimentos uma oportunidade de estudar como o ser humano reagia à dor, ao medo e ao colapso psicológico. Quando os documentos foram recuperados, ficou claro que a ciência ali não existia. O que existia era brutalidade metódica. Em vários relatórios encontrados, havia registros de testes com barbitúricos, metanfetamina, escopolamina e outras substâncias administradas em prisioneiros sem consentimento. Os nazistas queriam descobrir se seria possível induzir confissões, quebrar resistências ou gerar estados de confusão mental. Alguns desses testes foram conduzidos em salas onde luzes ficavam acesas por dias seguidos, ou onde os prisioneiros eram deixados em isolamento absoluto, sem som, sem contato humano e sem noção de tempo. Esses métodos, extremamente destrutivos, causavam delírios, pânico profundo e colapsos mentais permanentes. Um dos programas mais conhecidos envolveu o uso de Pervitin, uma metanfetamina amplamente usada pelas tropas alemãs, mas também testada em prisioneiros para avaliar os limites do corpo e da mente sob estímulos artificiais. Documentos mostram que oficiais queriam saber se soldados inimigos poderiam ser desestabilizados com substâncias químicas, ou se prisioneiros poderiam ser forçados a falar sob influência de drogas. O resultado desses experimentos foi devastador. Muitos prisioneiros desenvolveram dependência involuntária, sofreram convulsões, colapsos cardíacos ou danos neurológicos permanentes. Outro aspecto chocante revelado pelos arquivos era a tentativa de entender como destruir ideologicamente um ser humano. Em algumas instalações, a SS combinava interrogatórios agressivos com humilhação constante, privação de sono e ameaças físicas. Esses métodos buscavam quebrar completamente a identidade do prisioneiro. Não era ciência, era tortura psicológica sistematizada. Relatórios encontrados após a guerra mostram que muitos dos que sobreviveram desenvolveram mais tarde traumas profundos, estados depressivos severos e transtornos de ansiedade que duraram toda a vida. Curiosamente, quando esses arquivos caíram nas mãos dos aliados, especialmente dos Estados Unidos, alguns pesquisadores perceberam que tais métodos poderiam fornecer pistas distorcidas e antiéticas sobre os limites da mente humana. Isso inspirou, anos depois, programas controversos de interrogatório e pesquisa psicológica durante a Guerra Fria, o que torna esse capítulo ainda mais perturbador. Os horrores cometidos pelos nazistas ecoaram além de 1945, influenciando práticas posteriores, embora sob suposta roupagem científica. Ao caminhar por essas salas reveladas após a guerra, com paredes descascadas, instrumentos improvisados e cadernos de anotações contendo descrições frias de sofrimento humano, fica claro que o objetivo não era descobrir a mente, era dominá-la, destruí-la e, se possível, transformá-la em ferramenta. Esses espaços não foram apenas cenas de tortura, foram laboratórios onde limites éticos foram completamente abolidos. Hoje, os arquivos preservados servem como lembrete de que a manipulação psicológica pode ser tão destrutiva quanto qualquer arma física, e mostram como, no coração da máquina nazista, havia uma tentativa sistemática de eliminar não apenas corpos, mas identidades, memórias e resistências.
Quando os soldados soviéticos atravessaram os portões de Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, não tinham plena noção do que encontrariam. Sabiam que era um campo, sabiam que era grande, mas nada poderia prepará-los para o choque que se seguiu. O que viram não foi apenas um local de confinamento, era uma fábrica industrializada de extermínio, projetada com precisão e frieza para destruir vidas humanas em escala massiva. Auschwitz não era um único campo, mas um complexo de 3 principais instalações. Auschwitz I, o campo original, Auschwitz II, Birkenau, o maior, construído para o extermínio em massa, e Auschwitz III, Monowitz, voltado para trabalho escravo industrial. Entre eles, se estendia uma rede de subcampos conectados por ferrovias, torres de vigia e cercas eletrificadas. Tudo funcionava como uma engrenagem de morte. A arquitetura do extermínio em Birkenau, a vasta extensão impressionava. Barracões de madeira deteriorada se alinhavam em fileiras intermináveis, como se fossem galpões destinados a armazenar objetos, não pessoas. Do alto, as chaminés dos crematórios dominavam o horizonte, silenciosas quando os soviéticos chegaram, mas ainda impregnadas do cheiro de queimado que jamais sairia das paredes. Dentro dos barracões, os soldados encontraram milhares de itens pessoais empilhados. Sapatos, malas, escovas, brinquedos, fotografias arrancadas às pressas de vidas que nunca deveriam ter terminado ali. Entre os pertences havia próteses, roupas de criança, utensílios de cozinha. Tudo catalogado, separado e destinado ao envio para a Alemanha. Era a prova material de que nada se perdia, exceto as vidas. O processo desumano. Os documentos e relatos posteriores revelaram o funcionamento macabro do campo. Trens chegavam diariamente, trazendo famílias inteiras. Na rampa de seleção, médicos da SS decidiam, com um gesto de mão, quem seria enviado diretamente às câmaras de gás e quem seria utilizado como força de trabalho. Crianças pequenas, idosos e enfermos raramente passavam dessa triagem inicial. As câmaras de gás, disfarçadas como instalações de banho, eram operadas de modo industrial. Prisioneiros eram conduzidos para dentro, as portas eram lacradas e o gás era liberado por aberturas superiores. Após o fim do processo, Sonderkommandos, prisioneiros forçados a trabalhar para a SS, eram encarregados de remover os corpos e transportá-los aos crematórios. A crueldade se repetia dia após dia. Os experimentos de Josef Mengele Auschwitz também se tornou o cenário dos experimentos mais infames de Josef Mengele, o chamado Anjo da Morte. Obcecado por genética, realizava estudos cruéis em gêmeos, gestantes e pessoas com características físicas incomuns. Seus registros frios descrevem medições, transfusões forçadas, exames invasivos e procedimentos sem anestesia. Quase nenhum dos submetidos a tais experimentos sobreviveu. Os cadernos encontrados após a evacuação do campo mostram um homem que falava de suas vítimas como se fossem amostras, não seres humanos. O objetivo não era ciência, era a ideologia travestida de pesquisa. A libertação. Quando os soviéticos entraram em Auschwitz, encontraram cerca de 7.000 sobreviventes, muitos à beira da morte. A maioria estava tão fraca que não conseguia levantar-se das camas improvisadas. Crianças famintas agarravam os soldados, sem entender o que estava acontecendo, mas reconhecendo instintivamente que os uniformes que viam não pertenciam a seus algozes. Os libertadores recolheram registros, fotografias, mapas e documentos deixados para trás na pressa da retirada alemã. A magnitude do genocídio, mais de 1 milhão de mortos apenas em Auschwitz, tornou-se inegável. Um marco na memória humana, Auschwitz permanece como o símbolo máximo do horror nazista, não apenas pela quantidade de vidas perdidas, mas pelo modo sistemático e burocrático com que tudo foi planejado. Era a fusão perversa entre tecnologia moderna, racismo extremo e desumanização total. Os arquivos recuperados após a guerra serviram não apenas para documentar o que aconteceu, mas para impedir que o mundo esquecesse. Auschwitz não é apenas um lugar,
É um aviso permanente de até onde a crueldade humana pode ir quando ideologia, poder e indiferença se encontram. À medida que os exércitos aliados avançavam pela Europa Oriental e pelos territórios antes controlados pelo Reich, uma descoberta passou a se repetir com frequência perturbadora. Valas comuns, ocultadas às pressas, espalhadas por florestas, campos agrícolas, margens de rios e fundos de bases militares. Elas não eram acidentes isolados, eram parte de um padrão aterrador que revelava a velocidade e a brutalidade da máquina de extermínio nazista. Cada vala escavada trazia não apenas corpos, mas também provas irrefutáveis de massacres sistemáticos. A lógica da eliminação total. Em muitos locais, especialmente na Polônia, Ucrânia, Belarus e regiões do Báltico, as valas eram a consequência direta das ações dos Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio formadas por SS, policiais e colaboradores locais. Sua função, registrada em documentos apreendidos ao fim da guerra, era simples e mortal: seguir o avanço do exército e eliminar judeus, intelectuais, comunistas, prisioneiros políticos e qualquer um considerado indesejável. Essas unidades chegavam às cidades, reuniam a população em praças ou sinagogas e conduziam grupos inteiros para florestas próximas. Lá, eram obrigados a cavar a própria cova ou já encontravam crateras escavadas previamente. Em seguida, eram fuzilados em massa. O terreno era nivelado rapidamente e a unidade seguia adiante, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro da terra recém-revolvida. Descobertas que chocaram o mundo quando os soviéticos libertaram áreas como Babin Yar, perto de Kiev, ou quando as forças polonesas retornaram a locais abandonados na pressa alemã, encontraram dezenas de milhares de corpos amontoados. Muitas vítimas apresentavam marcas claras de execução. Tiros a queima-roupa, mãos amarradas, roupas rasgadas. Em lugares como Ponary, na Lituânia, e em aldeias inteiras da Bielorrússia, as valas revelavam camadas de corpos, alguns enterrados meses, outros anos antes. Era possível ver o horror cronológico da ocupação registrado em estratos humanos. A cada escavação, familiares vinham em busca de qualquer sinal de identidade: uma carta amarelada, um pedaço de roupa, uma joia escondida. Babin Yar, por exemplo, tornou-se um dos símbolos mais marcantes. Cerca de 33 mil judeus foram executados ali em apenas 2 dias de setembro de 1941, número confirmado por documentos nazistas recuperados após a guerra. A pressa em apagar rastros. À medida que a Alemanha começou a perder território, a SS organizou a chamada Sonderaktion Pinus 5, operação destinada a desenterrar corpos e incinerá-los para eliminar provas dos massacres. Prisioneiros eram forçados a exumar cadáveres em decomposição, empilhá-los e queimá-los durante dias, e quando terminavam, eram mortos para que não restassem testemunhas. Apesar desses esforços, a recuada precipitada dos alemães deixou inúmeros locais intactos. Quando os aliados chegaram, encontraram valas frescas, algumas com corpos ainda quentes, mostrando que as execuções continuaram até os últimos instantes antes da fuga. O peso da verdade. Exumas, laudos médicos e fotografias feitas pelas equipes de investigação aliada passaram a compor um dossiê incontestável. As valas comuns foram apresentadas nos julgamentos de Nuremberg como prova central dos crimes contra a humanidade. As imagens, corpos empilhados, fossas profundas, roupas rasgadas, mãos amarradas com fios improvisados, tornaram-se símbolo da violência industrializada do regime. Não havia como negar, não havia como suavizar. A terra havia guardado tudo, um legado que ainda emerge. Até hoje, valas comuns continuam sendo descobertas na Europa Oriental. A cada nova escavação, surgem restos de vidas abruptamente interrompidas, acompanhados de fragmentos de documentos, botões, medalhas, diários, cadernos escolares. E com eles renasce a lembrança do que aconteceu, não para reviver o horror, mas para garantir que ele jamais seja apagado. Muito antes de as câmaras de gás se tornarem o símbolo máximo do horror nazista, já existia uma engrenagem sombria,
funcionando nos bastidores. O programa de esterilização forçada, criado oficialmente em 1933 e amparado por leis estatais, era a base científica, ou pseudocientífica, da ideologia eugenista do regime, que buscava moldar a população alemã segundo critérios raciais rígidos e profundamente desumanos. Ao contrário de outros crimes nazistas escondidos da opinião pública, esse programa foi declarado de forma aberta e legal, como se fosse um avanço médico, quando, na verdade, era um ataque direto ao direito de existir. A Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias. A política começou com a promulgação dessa lei, que autorizava médicos e tribunais especiais a decidir quem tinha o direito de ter filhos. Pessoas com deficiência física ou intelectual, epilépticos, cegos, surdos, pessoas com transtornos mentais, alcoolistas crônicos, todos eram classificados como inaptos. A definição era tão vaga que permitia que o Estado incluísse praticamente qualquer grupo considerado indesejável. Tribunais de saúde hereditária foram criados em todo o país, funcionando como máquinas administrativas de exclusão. As audiências eram curtas, muitas vezes sem defensor, e o veredito quase sempre era o mesmo: esterilização obrigatória. Entre 1934 e 1939, cerca de 400 mil pessoas foram esterilizadas à força, segundo registros oficiais. Cirurgias eram realizadas sem consentimento, frequentemente com métodos arriscados e dolorosos. Jovens, adultos e até adolescentes eram submetidos ao procedimento sob ordem do Estado. Muitos sequer entendiam o que lhes aconteceria até chegarem ao hospital. O passo seguinte: eliminação por compaixão. À medida que o regime se radicalizava, a lógica da esterilização abriu caminho para algo ainda mais sombrio: o programa de eutanásia, T4, destinado a eliminar pessoas com deficiências graves consideradas fardos para a sociedade. Embora esse programa pertença a outro capítulo da história, sua origem está diretamente ligada às políticas eugenistas iniciais. Documentos apreendidos no pós-guerra mostram que médicos envolvidos na esterilização acabaram recrutados para o T4. A frieza técnica já estava lá. Exames, laudos, formulários, decisões burocráticas que determinavam quem vivia e quem morria. Era a ciência sendo sequestrada pela ideologia. O papel da propaganda. A máquina de propaganda nazista reforçava essas ações. Cartazes exibiam pessoas com deficiência ao lado de textos afirmando quanto custava manter indivíduos inferiores. A mensagem era clara: sacrificar direitos individuais fazia parte de um suposto bem coletivo. Muitas famílias, temendo estigma ou punições, eram pressionadas a entregar parentes para instituições do Estado. Essa normalização ajudou a sociedade alemã a aceitar práticas que, anos depois, evoluiriam para o genocídio. A eugenia foi o laboratório moral onde o nazismo testou, pouco a pouco, até onde poderia ir. As revelações do pós-guerra. Após a queda do regime, documentos médicos, atas dos tribunais de saúde e depoimentos de sobreviventes vieram à tona. Muitos dos profissionais responsáveis perambulavam como se nada tivesse acontecido. Alguns até continuaram suas carreiras, mas as provas eram claras. A esterilização forçada não foi um fenômeno isolado, e sim uma política de Estado, deliberada, organizada e administrada com precisão. Ao revelar essa política, os aliados perceberam que o genocídio não surgiu do nada. Ele foi construído passo a passo, começando por medidas legais que retiravam humanidade de grupos inteiros. E o mundo, ao compreender isso, enxergou um dos aspectos mais perigosos do regime. O horror pode começar com formulários, discursos e diagnósticos, antes mesmo de começar com armas. Enquanto a guerra avançava e a Alemanha enfrentava a escassez de mão de obra, o regime nazista encontrou uma solução brutal e eficiente: transformar milhões de prisioneiros, judeus, soviéticos, poloneses, romenos, prisioneiros políticos, ciganos e muitos outros, em força de trabalho escrava. Esse sistema não apenas abasteceu indústrias vitais para o esforço de guerra,
mas também enriqueceu megacorporações alemãs que colaboraram diretamente com o Estado nazista. O que se descobriu após 1945 revelou uma rede bem organizada, calculada e incrivelmente lucrativa de exploração humana. A máquina econômica da escravidão. Empresas como IG Farben, Siemens, Krupp, BMW, Daimler-Benz e Volkswagen fizeram contratos diretos com a SS para receber prisioneiros como mão de obra. Cada trabalhador escravizado tinha um valor estipulado. A SS cobrava por cabeça, por dia, como se fossem ferramentas alugadas. Não importava se a pessoa vivia ou morria, o pagamento era garantido. Para o regime era um negócio redondo e para as empresas era mão de obra barata até o limite da exaustão. IG Farben foi talvez o caso mais chocante. Construiu ao lado de Auschwitz a fábrica de Buna Monowitz, onde milhares de prisioneiros morriam em jornadas exaustivas, alimentados com rações mínimas, trabalhando sob temperaturas extremas. Registros da própria empresa mostram que a expectativa de vida de um trabalhador escravo ali era de poucos meses, condições que destruíam rapidamente. Os prisioneiros trabalhavam entre 10 e 14 horas por dia em minas de carvão, produção de aço, montagem de rádios, motores, munição e construção de ferrovias. Sofriam espancamentos constantes, eram vigiados por guardas da SS e recebiam alimentação insuficiente até para alguém em repouso. Muitos desmaiavam no chão das fábricas e eram simplesmente substituídos por outros. Para as empresas, os corpos eram descartáveis. Para a SS, uma oportunidade de lucrar mais um envio. Documentos recuperados no pós-guerra mostram pedidos formais de indústrias solicitando mais trabalhadores. Nunca pessoas, sempre unidades. A linguagem desumanizada era parte do mecanismo que permitia que a crueldade fosse vista como simples logística. O envolvimento direto das empresas. Algumas companhias não apenas usaram mão de obra escrava, participaram do desenho e da construção de campos e subcampos, instalados especialmente para abastecer suas operações. Em Monowitz, por exemplo, barracões foram erguidos sob supervisão da IG Farben, para garantir que os trabalhadores estivessem perto da produção. Krupp, um dos gigantes do aço alemão, utilizou prisioneiros em fábricas e túneis subterrâneos, onde as condições eram tão letais que muitos morriam em questão de semanas. Siemens utilizou prisioneiros para produzir peças elétricas essenciais à guerra, e a lista não para. Quase toda a grande indústria alemã teve algum grau de envolvimento. As revelações após a queda do Reich. Quando os aliados vasculharam as fábricas, encontraram cadernos de contabilidade, documentos de transporte, listas de trabalhadores e relatórios detalhados. Tudo estava lá: nomes, números de matrícula de prisioneiros, pagamentos para a SS, pedidos por substituições de mortos. Não havia como negar. Nos julgamentos de Nuremberg, executivos da IG Farben e da Krupp foram acusados por participação direta na exploração escrava. Alguns foram condenados, outros escaparam com penas menores, e vários voltaram a ocupar posições importantes no pós-guerra, o que causou grande controvérsia nos anos posteriores. Um sistema criado para sugar até o fim. O trabalho escravo não foi um elemento secundário da guerra. Ele foi central para manter fábricas funcionando, estradas sendo construídas e armamentos produzidos. A Alemanha nazista travou a guerra não apenas com tanques e soldados, mas com milhões de vidas drenadas até a morte em fábricas que operavam como extensões dos campos de concentração. Revelar esses documentos após 1945 foi como abrir uma ferida profunda na economia alemã e na consciência mundial. Por trás de muitos produtos e avanços tecnológicos da época, havia sangue, dor e vidas esmagadas em nome do lucro e da ideologia. Entre os planos mais perturbadores revelados após o colapso do Terceiro Reich estava o programa Lebensborn, criado em 1935 pela SS. Ele não envolvia câmaras de gás nem extermínio direto, mas sim um projeto de engenharia social que buscava produzir uma nova geração de alemães considerados racialmente perfeitos.
Os documentos encontrados após a guerra revelaram uma rede de lares, clínicas e mecanismos de sequestro que mostravam o lado mais frio da ideologia nazista, o controle total sobre a vida desde o nascimento. A ideia por trás do programa O Lebensborn foi criado para aumentar a população ariana, incentivando mulheres consideradas racialmente adequadas, muitas vezes ligadas à SS, a ter filhos com oficiais. Em troca, recebiam assistência médica, apoio financeiro e proteção estatal. Era uma maternidade militarizada, onde bebês eram avaliados e catalogados conforme critérios raciais estabelecidos pela própria SS. Clínicas especializadas, descobertas pelos aliados após 1945, continham fichas detalhadas sobre milhares de crianças, cor dos olhos, formato do crânio, ascendência familiar. Era um laboratório social, não um simples programa de apoio. Sequestros em massa no leste europeu. O aspecto mais sombrio do Lebensborn, porém, não eram os nascimentos, mas os sequestros. À medida que a Alemanha avançava pela Polônia, Tchecoslováquia e outras regiões, unidades especializadas da SS capturavam crianças que apresentavam características físicas consideradas arianas, como olhos claros, cabelo loiro ou traços específicos. Essas crianças eram arrancadas das famílias, levadas a centros de germanização e rebatizadas. Muitas esqueciam seu idioma de origem, seus nomes e até suas memórias familiares. Quando a guerra terminou, estima-se que entre 20.000 e 200.000 crianças tenham sido sequestradas. Números difíceis de precisar devido à destruição de arquivos. O destino das crianças recuperadas. Quando os aliados encontraram instalações do Lebensborn, encontraram berçários inteiros, cheios de bebês e crianças pequenas, muitos sem qualquer registro confiável. Equipes de assistência social, tropas médicas e especialistas em idiomas ajudaram a identificar algumas, mas a maioria jamais encontrou sua família biológica. As histórias individuais são devastadoras. Crianças que foram criadas por famílias alemãs sem saber que haviam sido sequestradas. Jovens que descobriram anos depois que seus verdadeiros pais morreram em campos de concentração. Famílias que passaram décadas em busca dos filhos desaparecidos. A revelação da ideologia aplicada à infância. O Lebensborn demonstrou que a ideologia nazista não se limitava à morte. Ela pretendia moldar o futuro biológico da Europa. Era a tentativa de criar um novo povo à força, manipulando identidades e destruindo laços familiares. Os documentos apreendidos mostravam que isso não era improviso, era política de Estado. No pós-guerra, os julgamentos trouxeram à tona depoimentos de enfermeiras, administradores e sobreviventes. A conclusão foi clara. O Lebensborn não foi um simples programa de assistência. Foi uma operação massiva de manipulação racial, um ataque direto ao direito de existir enquanto indivíduo. Ao final da guerra, enquanto cidades eram destruídas e o Reich colapsava, milhares de oficiais da SS, médicos de campo, comandantes e colaboradores procuravam escapar da justiça. E foi assim que surgiram as redes clandestinas conhecidas como Ratlines, rotas de fuga que levaram criminosos nazistas para a América do Sul, Oriente Médio e outros destinos. Essas rotas eram organizadas com documentos falsos, redes de apoio e, em alguns casos, a ajuda silenciosa de instituições que temiam a expansão soviética mais do que os fugitivos. Muitos nazistas se esconderam inicialmente na Alemanha, mudando de nome e vivendo em monastérios, fazendas ou pequenas cidades. Outros receberam passaportes emitidos por autoridades de países neutros. A rota mais famosa partia da Áustria e da Itália, passando por cidades como Bolzano, Merano e Roma. Lá, fugitivos recebiam papéis da Cruz Vermelha ou documentos de viagem que lhes permitiam embarcar para a Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Entre os que escaparam estavam figuras como Adolf Eichmann e Joseph Mengele. Ao chegar na América do Sul, muitos encontraram comunidades dispostas a acolhê-los, onde viveram por décadas sob identidades falsas. Somente anos depois, com investigações internacionais,
caçadores de nazistas e depoimentos de sobreviventes, vários foram localizados e presos. Outros morreram livres, carregando consigo segredos que jamais foram revelados. Essas rotas não apenas permitiram a fuga de criminosos, mas prolongaram o impacto do nazismo muito além de 1945. Revelar e destruir essas redes tornou-se uma das tarefas mais difíceis do pós-guerra, e até hoje alguns nomes permanecem desaparecidos. Quando a Alemanha finalmente se rendeu em maio de 1945, os aliados iniciaram uma corrida frenética contra o tempo: localizar, catalogar e proteger milhões de documentos oficiais do Reich antes que fossem destruídos pelos próprios nazistas. O que se seguiu foi uma das maiores descobertas documentais da história moderna. Em castelos isolados, túneis subterrâneos, porões de prédios governamentais e salas lacradas por explosivos, surgiram arquivos secretos que revelariam em detalhes a engrenagem interna da máquina nazista. Não apenas seus crimes, mas também sua estrutura burocrática, sua lógica administrativa e a frieza com que vidas humanas haviam sido transformadas em números, relatórios e metas operacionais. Uma das descobertas mais impressionantes ocorreu no vilarejo de Merkers, onde soldados americanos encontraram um gigantesco depósito dentro de uma mina de sal. Entre barras de ouro saqueadas de bancos europeus e obras de arte roubadas, havia caixas e mais caixas de documentos, correspondências da SS, planilhas de deportação, relatórios sobre o destino de prisioneiros, inventários de bens confiscados e listas meticulosas de transporte. Cada folha era uma peça do quebra-cabeça que mostrava como o genocídio havia sido planejado e executado com precisão administrativa. Outra revelação crucial veio da captura dos arquivos do Ministério da Propaganda. Ali estavam discursos inéditos, instruções internas para manipular a imprensa, manuais de doutrinação escolar e relatórios sobre o impacto psicológico da propaganda no povo alemão. Descobriu-se por meio dessas análises que o regime medira de forma sistemática como a população reagia a notícias, boatos e campanhas raciais, ajustando sua mensagem para fortalecer ódio e obediência. Nada era improvisado. Cada cartaz, cada filme, cada discurso tinha uma função específica dentro de um projeto de controle total. Mas nenhum conjunto de documentos teve impacto tão profundo quanto os arquivos da SS e do Escritório Central de Segurança do Reich, capturados parcialmente na Tchecoslováquia e em Berlim. Neles, encontravam-se ordens assinadas, comunicações entre comandantes, relatórios sobre execuções de massa e memorandos detalhando operações dos Einsatzgruppen. Pela primeira vez, o mundo via por escrito, de forma explícita, o planejamento da solução final. Não eram testemunhos isolados, nem interpretações posteriores. Eram as próprias palavras dos responsáveis, organizadas em pastas carimbadas e arquivadas como se fossem meros relatórios administrativos. Esses documentos seriam fundamentais nos julgamentos de Nuremberg. Promotores conseguiram reconstruir toda a cadeia de comando nazista, desde decretos emitidos diretamente por Heinrich Himmler até relatórios enviados por oficiais de campo. A burocracia que sustentava o terror agora se tornava prova irrefutável contra seus criadores. Muitos réus tentaram alegar desconhecimento, mas os arquivos demonstravam exatamente o contrário. Assinaturas, ordens diretas e revisões pessoais mostravam que sabiam perfeitamente cada atrocidade cometida. Entre as pilhas de papéis, também surgiram aspectos menos conhecidos, como detalhes sobre a economia de guerra, o uso sistemático de trabalho escravo por grandes corporações alemãs e a forma como bens saqueados de famílias judias eram redistribuídos. Havia até inventários minuciosos de itens pessoais enviados ao Reich, alianças de casamento derretidas, dentes de ouro removidos de vítimas, malas e roupas classificadas por categoria. Cada lista era um retrato brutal de vidas reduzidas a objetos. Com o tempo, esses arquivos se tornaram parte do acervo do Berlin Document Center, dos National Archives dos Estados Unidos e de outras instituições dedicadas à preservação da memória histórica. Pesquisadores continuam a analisá-los até hoje,
encontrando detalhes, nomes e histórias que ainda ajudam a compreender a magnitude dos crimes nazistas. Assim, o capítulo final das descobertas pós-guerra não foi feito apenas de ruínas e testemunhos, foi escrito em papel, na caligrafia dos próprios perpetradores. E esses documentos, salvos quase por acaso da destruição total, tornaram-se um dos maiores instrumentos de justiça e memória que a humanidade já teve. O regime nazista, liderado por Adolf Hitler entre 1933 e 1945, deixou um dos legados mais sombrios e violentos da história moderna. Seu projeto político, baseado em racismo, militarismo e total controle estatal, resultou em crimes sistemáticos que devastaram a Europa e marcaram para sempre a memória humana. No centro desse projeto estava a ideologia da supremacia ariana, que serviu como justificativa para a perseguição, violência e eliminação de milhões de pessoas classificadas como inferiores ou indesejáveis. Uma das primeiras e mais amplas políticas nazistas foi o Programa de Esterilização Forçada, aprovado por lei em 1933, que mutilou permanentemente cerca de 400 mil pessoas consideradas geneticamente inadequadas. Essa política abriu caminho para algo ainda mais cruel. O Programa de Eutanásia T4, responsável pelo assassinato de dezenas de milhares de pessoas com deficiência física e intelectual, marcando o início da industrialização da morte. Com o início da guerra, o horror se expandiu. Os nazistas implantaram um sistema de campos de concentração, trabalho escravo e extermínio, culminando em Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec e outros. Ali, judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos, opositores políticos e minorias diversas foram assassinados por fome, doenças, trabalhos forçados e câmaras de gás. Apenas o Holocausto resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus. Além dos campos, unidades como os Einsatzgruppen, grupos móveis de extermínio, foram responsáveis por massacres em valas comuns por toda a Europa Oriental. Locais como Babin Yar, Ponary e centenas de vilarejos na Bielorrússia e Ucrânia testemunharam execuções em massa cometidas em plena luz do dia, muitas vezes com a participação de autoridades locais coagidas ou colaboracionistas. O regime também explorou milhões de pessoas em trabalho escravo industrial, fornecendo mão de obra para empresas como IG Farben, Siemens, Krupp e outras. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas casas, transportados em condições desumanas e forçados a trabalhar até a exaustão ou morte. Nos campos, médicos como Joseph Mengele realizaram experimentos pseudocientíficos, incluindo mutilações, testes de resistência extrema, inoculação de doenças e procedimentos sem anestesia, todos praticados em vítimas indefesas. Ao final, com a derrota iminente, os nazistas ainda tentaram destruir provas. Queimaram documentos, explodiram câmaras de gás e forçaram prisioneiros a exumar e incinerar corpos. Nada disso, porém, impediu que o mundo descobrisse a verdadeira extensão de seus crimes. O nazismo permanece como um aviso sombrio, prova de que ideologias baseadas em ódio e desumanização podem levar sociedades inteiras a cometer atrocidades inimagináveis quando não são detidas a tempo.